A minha alma está profundamente triste até a morte. Essas palavras não foram ditas por alguém fraco. Foram ditas por Jesus, o mesmo que acalmou a tempestade, o mesmo que ressuscitou mortos, o mesmo que nunca recuou diante de nenhuma acusação, nenhuma armadilha, nenhuma oposição. Jesus, no jardim do Getsemane, se prostrou no chão e disse que a sua alma estava profundamente triste até a morte. Profundamente triste até o limite que a existência humana suporta. E ele não escondeu isso. Não performou força diante dos discípulos. Não fingiu que estava bem quando não estava. Ele nomeou o que estava sentindo com uma honestidade que deveria mudar para sempre a forma como você lida com a sua própria angústia. Se Jesus nomeou a dor, você também pode. E talvez você esteja num lugar parecido agora. Não necessariamente com palavras para descrever. Às vezes, a angústia extrema não tem vocabulário. Ela é só um peso que fica. Uma escuridão interna que não passa com distração. Não cede com o tempo. Não alivia com conversa. Você acorda e ela está lá. Você dorme e ela estava esperando quando acorda. E o que torna isso ainda mais pesado é a solidão dentro disso. Porque a angústia profunda tem uma qualidade de isolamento que nenhuma outra experiência humana tem igualmente. As pessoas ao redor continuam vivendo. O mundo continua rodando. E você está ali, por dentro, num lugar que parece impossível de ser alcançado por quem não está dentro dele. Você aprende a funcionar com aquilo lá dentro. Aprende a responder perguntas, a sorrir quando precisa, a cumprir o que é cobrado. Mas por baixo de tudo isso tem algo que não foi tocado, que não foi resolvido, que continua pesando de um jeito que você não sabe mais explicar. E a pior parte não é a dor. É a sensação de que você deveria estar bem e não está. Jesus viveu exatamente isso no jardim. Ele pediu que os discípulos ficassem acordados com ele, e eles dormiram. 3 vezes ele voltou e encontrou os mesmos homens que disseram que nunca o abandonariam completamente alheios ao que ele estava atravessando. E ele não os condenou, mas aquele jardim foi um lugar de solidão real, de angústia que ninguém ao redor estava presente o suficiente para compartilhar. E mesmo assim, ele orou: Pai, se possível, que este cálice passe de mim. Essa é uma das orações mais humanas que existem. Não uma declaração de fé inabalável, uma expressão honesta de quem está diante de algo que não quer enfrentar, que preferiria que fosse diferente, que está sentindo o peso do que está à frente e não tem vergonha de dizer que preferia não carregar. Isso não foi falta de fé, foi fé honesta. E tem algo que precisa ser dito com clareza para quem está em angústia profunda agora. Você não é fraco por estar sentindo o que está sentindo. Você não está com a fé errada. Você não falhou espiritualmente porque a dor não passou quando você orou. Jesus orou e o cálice não passou. A angústia não desapareceu com a oração. Ele ainda foi para o encontro com a cruz carregando tudo aquilo. A oração não sempre remove a dor. Às vezes, ela te sustenta dentro dela. E tem algo mais que o jardim revela. Jesus foi lá mais de uma vez. Voltou ao mesmo lugar. Orou a mesma oração. Não porque a primeira vez não foi suficiente, mas porque a angústia extrema não se resolve numa rodada de oração e segue em frente. Ela pede persistência. Pede que você continue indo mesmo quando a resposta não chegou ainda. Que você continue se prostrando mesmo quando o chão parece o único lugar que aguenta o peso do que você está sentindo. A persistência no jardim não foi fraqueza. Foi a coisa mais corajosa que existe. E é isso que aconteceu no jardim com Jesus. Deus não tirou o cálice, mas enviou um anjo para fortalecer Jesus enquanto ele suava como se fossem gotas de sangue. O fortalecimento veio não para eliminar a angústia, mas para que ele pudesse atravessá-la. Isso é o que Deus faz nas angústias mais profundas. Ele não sempre remove, ele sustenta, ele fortalece, ele fica presente no jardim quando todos os outros estão dormindo. E a parte final que Jesus disse no jardim é a que mais pesa e a que mais liberta ao mesmo tempo. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa frase não foi dita com leveza. Foi dita do chão,
de joelhos, com a alma profundamente triste, com o corpo em angústia extrema, com a consciência clara do que estava pela frente. E ainda assim foi dita, porque dentro da dor havia uma confiança que a dor não conseguiu destruir. Uma certeza de que mesmo o que ele não entendia completamente, mesmo o que ele preferia que fosse diferente, estava nas mãos de alguém que sabia o que estava fazendo. E é esse o lugar que a angústia pode te levar se você não fugir dela. Não a ausência de dor, a profundidade de confiança que só nasce de ter ficado com Deus no seu jardim particular, de ter orado quando não tinha vontade de orar, de ter dito contudo, não seja a minha vontade quando tudo em você queria que fosse. Você não precisa estar bem para orar. Você não precisa ter as palavras certas. Você não precisa resolver a angústia antes de se apresentar. Jesus se prostrou no chão com a alma em pedaços e orou do chão mesmo. E foi ouvido do chão. Você está no jardim agora. E o jardim é solitário. E os que deveriam estar acordados com você podem estar dormindo. Mas Deus não está dormindo. Ele esteve no jardim com Jesus e está no seu agora.